Super Rede Boa Vontade de Rádio. Você bem informado. Sempre. Viver é melhor. Super Rede Boa Vontade de Rádio apresenta Pela Vida. Esclarecimento e conforto espiritual, valorizando o ser humano e seu espírito eterno. 14h21, hora oficial de Brasília. Hoje no Pela Vida a gente vai refletir sobre a prevenção ao suicídio entre os idosos. Nos últimos anos temos visto como o suicídio vem atingindo os mais jovens, mas ele também acomete em grande incidência os de idade mais avançada. No Brasil, os casos de suicídio na terceira idade é 47% maior que o restante da população. Os dados são do artigo Suicídio em Idosos, um estudo epidemiológico de pesquisadoras da Escola de Enfermagem da USP, publicado no ano passado. O estudo analisou a incidência de suicídio entre os brasileiros com 60 anos ou mais, buscando olhar para a saúde mental do idoso, para além dos problemas orgânicos mais conhecidos que atingem essa população, como o Alzheimer e a demência. Como identificar e prevenir esses casos? Sobre esse tema, a gente convida a doutora Luciana Mancini Bari, coordenadora de práticas médicas do Hospital Santa Mônica, pós-graduada em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor, doutora. Quais sinais, ou que sinais os idosos manifestam quando se encontram neste sofrimento emocional? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Isabela Ribeiro. Um prazer estar aqui com vocês, participando do programa hoje. Bom, os cuidadores devem estar atentos, assim como os familiares mais próximos, a vários sinais que podem indicar que tem um problema de saúde mental. As mudanças na aparência ou no vestuário, confusão mental, desorientação ou outros problemas de concentração, tomada de decisão, diminuição ou aumento de apetite, mudança de peso repentino, o humor deprimido, aquele idoso que fica triste, que essa tristeza perdura e não é justificável, não tem um motivo que a gente entenda, né? O sentimento de inutilidade, de culpa inadequada, desamparo, é aquele idoso que chora, que acredita que é um peso para a família, que ele só está dando trabalho. Perda da memória, né? Principalmente a recente ou de curto prazo. Problemas físicos que não são justificados de outra forma, por exemplo, uma dor, mas ele não sofreu nenhuma queda, não tem nenhuma doença. O isolamento social, aquele idoso que gostava de jogar com os amigos ou gostava de conversar e já não faz isso, fica mais dentro do quarto, não quer sair, não quer conversar, interagir com ninguém. Problemas para lidar com as finanças, né? Ou trabalhar com números, fatiga, um cansaço, uma falta de energia inexplicável. Tudo isso pode estar indicando que aquele idoso está começando a dar indícios de um problema mental, né? De saúde mental, e precisa ser avaliado, precisa de ajuda. Perfeito, doutora. 14h24, né? Isabela está com a gente também aqui nesse bate-papo. Agora, quais fatores levam ao risco de suicídio na terceira idade? O comportamento suicida é comum em adultos mais velhos por várias razões. A solidão é uma das principais razões. Muitos idosos estão confinados em casa, vivem por conta própria. Se o cônjuge faleceu recentemente e não tem outro familiar ou amigo próximo, ele pode não ter a conexão social necessária para prosperar. Outras razões em adultos mais velhos são luto, né? Quando ele perdeu algum familiar próximo. Adultos que vivem o suficiente podem começar a perder familiares e amigos queridos, né? Para a velhice e para a doença. Eles podem lutar com a sua ansiedade sobre a morte. Para alguns, a ansiedade de perda é esmagadora e pode intensificar sentimentos de solidão, de desesperança.
A perda da autossuficiência, idosos que já foram capazes de se vestir, de dirigir, levavam uma vida ativa, trabalhavam, e tem que lidar com essa perda da identidade, né? Eles não conseguem mais realizar essas tarefas. Eles podem lamentar a pessoa independente e vibrante que eles já foram um dia, né? Doenças crônicas, dor, os idosos são mais propensos a enfrentar essas doenças, né? Pela idade, como artrite, problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, e essas condições podem trazer problemas de dor, dificuldade de mobilidade, e comprometem a qualidade de vida desse idoso, né? Alguns podem ficar com a visão alterada, perder a visão, ou outros sentidos, né, como a audição, e isso fica mais difícil ele socializar, ele ter uma vida plena, estar próximo dos entes queridos, participar, né, da vida familiar. Comprometimento cognitivo também, né? Alguns pesquisadores descobriram recentemente que adultos mais velhos com comprometimento cognitivo leve e demência têm um risco ainda maior de suicídio. Essas lutas físicas, emocionais e cognitivas enfrentadas pelos idosos podem levar a sentimentos de depressão, que com o tempo podem evoluir para uma depressão grave e até suicídio. Ok, doutora. Agora, que público apresenta a maior ideação suicida na terceira idade? Quais são os principais fatores, os mais agravantes? Homens com 65 anos ou mais enfrentam a maior taxa geral de suicídio. Os homens são mais efetivos no método do que as mulheres. O suicídio é um grande problema de saúde e a taxa global de mortalidade é de 1,4% de todas as mortes do mundo. A maioria do suicídio está relacionada a doenças psiquiátricas, sendo depressão, transtorno por uso de substâncias e psicose, os fatores de riscos mais relevantes. No entanto, transtornos relacionados à ansiedade, personalidade, alimentação e trauma, bem como os transtornos mentais orgânicos, também contribuem para essa estimativa. A gente precisa estar atento aos sinais como esse isolamento social, alimentação irregular, falta de higiene pessoal, entre outras, para a gente evitar que seja uma taxa tão significativa. Tá certo, doutora. Agora, doutora Luciana, como tratar as doenças emocionais e prevenir o suicídio na terceira idade, proporcionando saúde mental a essa população? O tratamento ele é multidisciplinar, ou seja, esse indivíduo, né, ele tem que ser acompanhado por um médico, por um psicólogo, por um clínico, né, por vários profissionais para que ele se sinta novamente bem, né? Esse tratamento pode ser necessário medicação, né? E em casos mais graves, em que chega a ter a ideação ou que chega a ter uma tentativa, é imprescindível que ele seja internado para evitar o suicídio, né? Durante essa internação, ele vai ser avaliado, né, diariamente, ajustado a medicação, e somente quando ele estiver bem de novo, ele vai poder ter alta e continuar o tratamento ambulatorial, sem ser durante a internação. Então, se você tem alguém idoso na sua família que começa a demonstrar algum desses sinais que a gente falou inicialmente na entrevista, é importante que você o escute, não minimize, não ache que é frescura, não ache que é besteira, né? Então, faça a escuta, né? Ofereça ajuda, pergunte diretamente, né? Você pensou em suicídio alguma vez? Você pensou em tirar sua própria vida? Você pensa em morte? Tentar trazer esse idoso para o seio familiar, né? Tentar se ajustar às condições que ele apresente, seja ela de mobilidade, de audição, tentar estar próximo, fazer com que ele se sinta pertencente a um grupo, a uma família, né? Estimular atividades, né? Estimular atividade física, estimular encontros, desde que ele seja compatível com esse tipo de atividade, né? E certificar de não fazer promessa que não possa cumprir, né? Certo. Então, para manter esse idoso a salvo, você deve seguir todos esses passos, né? E ante qualquer dúvida, ou se você sentir que não está conseguindo dar conta, é procurar ajuda, né? Levá-lo para uma consulta, levar para uma avaliação e fazer a intervenção necessária. Excelente, doutora. 14h30, hora oficial de Brasília, no Amazonas agora, 13h30.
Cine Bari, a gente agradece a sua participação nesta tarde aqui no Viver é Melhor.